vidas. É o que nós estamos te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Oi, Sofia. Oi, Sofia. Amados, essa noite o Senhor, como eu estava falando, me levou a meditar nesse texto de Gênesis, falando sobre a vida de José. Nós sabemos exatamente, Deus te abençoe, amém. Ela está dizendo amém. Roubou a cena. Mas agora nós vamos falar da palavra do Senhor, amém? Amém? Então, amados, o que acontece? José, nós sabemos que José, ele foi retirado do meio da sua parentela, de dentro da sua família, porque os seus irmãos o invejavam. Amados, é exatamente uma das coisas que eu quero trazer hoje para cada um de nós. Muitas vezes, nós desprezamos uma bênção que está nas nossas vidas. Muitas vezes, por um sentimento que está dentro do nosso coração. Eu já contei aqui e vou voltar a contar, amados. Há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu trabalhava numa cidade do interior. E quando eu cheguei nessa cidade, já vi uns colegas que já se encontravam lá. E uma colega que era mais antiga, ela criou alguns problemas, muitos problemas comigo ali naquela cidade. Por várias razões. E, amados, eu tenho um lema comigo, eu não brigo por lugar. Eu não brigo por absolutamente nada. Eu acho que muita coisa não vale a pena. Sabe pelas coisas que eu brigo? Pela minha família, pelos meus filhos, pela minha casa, pelas pessoas que o Senhor coloca na minha vida para que eu possa cuidar. Isso eu acho que vale a pena você batalhar, você lutar. Mas, amados, por bens, eu não brigo, eu não discuto. Pode ser o valor que for, eu não discuto. Eu inclusive, já tive perdas. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, bateram na traseira do carro de Ayana, um ônibus. E aí uma pessoa disse, mas Selma, o ônibus tinha perdido a razão. Por que você não coloca na justiça? Não é o seu caso não, viu, Elcio? Porque você está numa causa justa, porque você foi enganado. Mas nesse caso foi diferente. Eu disse, eu não vou fazer isso. Porque eu sei que aquele motorista, mesmo tendo passado um pouquinho do limite, ele precisa daquele emprego. Se eu colocar a empresa na justiça, esse homem vai carregar isso toda a vida, porque as empresas de ônibus começam a cortar e nós sabemos disso. Eu disse, eu não vou fazer isso. Eu vou ter um prejuízo financeiro. Mas eu não me preocupo com dinheiro. Eu me preocupo mesmo em agradar a Deus. E essa minha colega, ela criou muitos problemas comigo. Coisas pequenas, amados. Pequenas, coisas que você não deve discutir por besteira. E sempre a tratei muito bem. Sempre a tratei muito bem. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa e aí eu recebo um telefonema da corregedoria perguntando o que é que estava vendo. Eu disse, não sei, está vendo alguma coisa? Aí ela disse, porque fulana. Ela disse, eu sabia que isso era coisa da cabeça dela. Passou. Eu tive uma casa que eram 5 quartos. Amados, era uma casa enorme, tinha 3 pavimentos. E eu botei essa casa para vender. Não tinha necessidade. E aí, então, quando eu fui vender essa casa, o corretor olhou e disse, doutora, você não está pensando que é todo mundo que tem dinheiro para comprar essa casa vai demorar muito a vender. Eu olhei para ele e disse, não, se Deus estiver nesse negócio. Não se for realmente um projeto de Deus. Sabe quem com 1 mês comprou essa casa? Essa minha colega. Eu fico imaginando se eu tivesse brigado com ela, discutido com ela, batido boca com essa colega. Por causa de besteira. Certamente, quando ela soubesse que a casa era minha, ela se nem envolver. Ou seja, Deus converte a maldição em bênçãos na nossa vida. Amém?
Vejam que os irmãos de José, eles tinham ciúme de José. Amados, ciúme, inveja, são problemas que destroem mais a gente do que o outro. Quem foi que perdeu com toda essa história? Os irmãos de José. Perderam uma bênção. José, na vida deles, era uma grande bênção. Não apenas perderam uma bênção, trouxeram uma dor incontrolável para o seu pai. Amados, com todas as vezes que nós tomamos uma atitude na nossa vida, nós temos que pensar mais no outro do que em nós mesmos. Porque nós não sabemos quais são as feridas que nós estamos gerando na vida das pessoas. E a palavra do Senhor é muito clara, que quando você tem alguém que tem mágoa contra você, sua oração é impedida. Tem que deixar no altar, mas antes tem que se reconciliar, porque senão Deus não pode. Amados, isso faz separação entre nós e Deus. São esses sentimentos, são essas coisas pequenas que muitas vezes não agradam a Deus. E o que foi que o Senhor fez? Deus tirou José, porque quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, não adianta, pode o mundo todo querer derrubar, mas Deus sustenta aquela pessoa até o fim. E Deus ainda aproveitou, pegou toda essa situação para o quê? Para dar um crescimento espiritual, um crescimento emocional a José, que José precisava. Deus sabia que tudo aquilo aconteceria, mas durante todo o tempo Deus estava guardando a vida de José. Eu fico imaginando que Deus já tinha revelado a José aqui através de sonho o que aconteceria, exatamente para que ele pudesse ter fé naquele momento que ele ia passar. Já pensou o teu irmão te vender para ser escravo? Já pensou aquela pessoa que você foi cuidar? José saiu a pedido do pai para cuidar dos irmãos, porque os seus irmãos eram difíceis e o pai estava preocupado com seus irmãos. José inocentemente chegou ali, o que foi que aconteceu? Os seus irmãos simularam a sua morte e o venderam como escravo. Se fôssemos nós, quais as feridas que nós teríamos? Como é que nós estaríamos nos sentindo? Aquele rapaz, ele foi injustiçado várias vezes. Muitas vezes. Mas chegou um momento que aquele rapaz, Deus trabalhou tanto na vida daquele rapaz, e aí, amados, eu quero trazer isso para a nossa meditação, que aquele rapaz perdeu a identidade com a sua própria família. Ele passou a ter identidade com quem? Com os egípcios. Ele passou a ter um laço mais profundo com os egípcios do que com os seus próprios irmãos. Amados, nós precisamos cuidar muito uns dos outros, precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar da nossa família em Cristo, para que nós não percamos a nossa identidade de família em Cristo Jesus. Nós precisamos cultivar isso. José passou tanto tempo no Egito que ele não foi mais reconhecido pelos seus próprios irmãos. Ele passou tanto tempo no Egito que quando ele reencontrou a sua família não fez mais parte da sua vida, porque havia sido quebrado um vínculo, rompido um relacionamento. Amados, aquilo que mais alimenta os nossos relacionamentos se chama confiança. Aquilo que mais alimenta um relacionamento se chama confiança. José, embora pudesse ter feito muitas coisas, inclusive ele poderia ter feito sem os irmãos nem saberem quem é que estava fazendo, era ou não era assim? Porque os irmãos não reconheceram. Mas não era o coração de José. José tinha um coração que agradava a Deus, como Davi tinha um coração que agradava a Deus. Davi pôde perdoar o próprio filho que matou o seu próprio irmão. Você perdoaria alguém, mesmo sendo filho, que matou o seu filho?
teria essa capacidade. Mas ele perdoou e abrigou, e quando esse filho morreu, Absalão, ele chorou amargamente, dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. A ponto de ser repreendido por aqueles que batalhavam as suas guerras. E aquele menino José, que já não era mais um menino, era um homem, ele, quando reconheceu os seus irmãos, eu fico imaginando o turbilhão de emoções que invadiram a sua mente. Talvez aquele momento em que ele colocou um jarro de ouro, uma taça de ouro no pacote, ou então junto dos mantimentos do seu irmão mais novo. Talvez até aquele momento ele não soubesse nada o que fazer. Eu fico imaginando aquele rapaz, aquele homem, a sua angústia, sabendo que o seu irmão estava preso e que seu pai estava distante. Eu fico imaginando o que se passou na vida e no coração daquele homem, até o momento em que ele se revelou. E ele disse: eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Já pensou também no impacto dessa informação na mente daqueles homens que fizeram tanto mal a José? Mas aí vem uma coisa extraordinária na vida de José: a confiança em Deus. Quem aqui confia em Deus? Quem confia em Deus ama, perdoa, abraça, acolhe. Não importa o mal que o outro fez, não importa. Importa o bem que eu faço. A palavra do Senhor diz: vencei o mal com o bem. Está aqui Kika e Carol. Irmã Blandina, que era uma pessoa que a gente amava de coração, mas que vida destruída pela mágoa, pela falta de perdão. Uma família inteira, 2 vidas. E no dia que o pai morreu, a mãe não suportou e morreu em seguida. Uma vida sem perdão. E filhos marcados. Filhos marcados. José, quando seu pai, quando Jacó soube, eu fico imaginando o que ele não pensou daqueles filhos. E você lá na frente, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, se eu não me engano, capítulo 28, vem as bênçãos de Jacó sobre os filhos. 2 abençoados. Judá, que livrou José da morte, disse: não vamos matar nosso irmão. Não vamos. Vamos vendê-lo para aqueles mercadores. Ou seja, livrou o seu irmão da morte. E ainda hoje, Judá é a cidade do povo de Deus. E amados, José, foram os 2 que receberam da parte do seu pai as maiores bênçãos. Por quê? Exatamente por conta do caráter. Quando Jacó soube, e amados, aquele homem que passou toda a sua vida pensando, grande parte da sua vida pensando que o seu filho havia morrido, já no fim dos seus dias tem um reencontro com o seu filho. E é lindo porque no leito de morte ele disse: eu pensava que você estava morto, mas Deus me deu a graça de te ver. Isso fala de ressurreição, isso fala de restauração, isso fala de reencontro. E muitas vezes, amados, isso fala dos nossos sentimentos, da nossa alma. Quem quer verdadeiramente viver uma vida plena, ser livre, tem que aprender a perdoar. Tem que aprender a viver perdoando 70 vezes 7. O pastor falou sobre isso essa semana. E, amados, quando nós vemos lá na frente, quando ele foi resgatado, porque eu quero te dizer uma coisa: o teu choro pode estar durando uma noite, mas amanhã da tua vida está chegando.
Muitas vezes, para que esse dia clareie, é necessário uma atitude nossa de um perdão profundo, de um reconhecimento das nossas limitações, e limitações muitas vezes são dos nossos erros, e dizer: Senhor, me transforma o coração, eu quero ser uma nova criatura. E amados, quando tudo isso aconteceu, quando chegou o momento da virada da vida de Jacó, Deus disse: Jacó, eu vou resgatar e eu vou restituir tudo a você. Quando chegou lá, se encontra José, e José prepara o melhor da terra para o seu pai e para os seus irmãos. Quem aqui já foi ferido na vida por algum momento, que tem a capacidade de dar o melhor seu para aquele que lhe magoou, que lhe ofendeu? Anos atrás, eu era, acredito que recém-casada, não sei, eu sei que os meninos, era de pouco tempo, os meninos eram pequenos, ou Nana era pequenininha, não me lembro bem, eu acho que só tinha a Ana. Aconteceu um fato terrível lá em São Paulo. Um cidadão, ele é um Nisei, japonês, né, descendente de japonês, ele tinha uma escola infantil, e ele e a sua mulher foram levianamente acusados de estuprar uma criança, daquelas que ele acolhia, que estava matriculada. Isso saiu em todos os telejornais, aquela escola fechou, esse povo perdeu tudo o que havia, tudo o que tinha, tudo, por conta de uma injustiça. Mas, amados, no dia que ele foi justiçado, ele disse que não restava mágoa nenhuma no seu coração contra a mãe daquela criança. Tudo que ele queria era ter resgatado a sua identidade e recomeçar a sua vida. Um outro, também japonês, teve um filho assassinado, lá em São Paulo. E, amados, a dor foi muito grande, mas ele disse que para curar a sua dor, ele sabia que o seu filho não havia sido morto em vão. Ele ia resgatar o assassino do seu filho. E esse homem começou a visitá-lo. E começou a dizer a ele que ele estava perdoado. E que faria tudo por ele, pela sua família. Mas que o seu filho não morreria em vão. E esse homem resgatou aquela vida que estava perdida. Quem aqui tem essa capacidade? Eu confesso que eu não sei se eu teria essa capacidade. Mas foi exatamente o que Jesus fez por cada um de nós. E, amados, José preparou o melhor da terra. E no melhor da terra aquele povo prosperou muito. E no fim da sua vida, José, ele chamou seus irmãos e disse: olha, eu estou partindo, mas vocês vão me fazer uma promessa. Quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão retirar os meus ossos daqui. E ele foi sepultado num sarcófago egípcio. Mas ele sabia que ali não era o seu lugar. Ele sabia que não eram com os egípcios a sua identidade. Ele sabia que era na sua casa, na sua família, que ele queria passar a eternidade. Nós estamos falando aqui de salvação, nossa identidade com Cristo. Nós estamos falando aqui, amados, de resgate de relacionamentos perdidos, resgate de família. Eu quero te fazer uma pergunta que uma mulher, esposa de um pastor, perguntou a ele. Ele uma pessoa assim, muito animada, uma pessoa com uma capacidade muito grande de argumentação, os dois recém-casados. E aí uma vez ela olhou para ele e disse assim: tudo que eu lhe falo você contra-argumenta.
Eu não tenho a sua capacidade de contra-argumentar. Mas eu quero dizer a você que você está matando o meu amor. E ele disse que olhou para ela e ficou impactado. Aí ele olhou e disse assim: me perdoe. Eu não sabia que eu estava lhe maltratando tanto. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu quero não ter razão nenhuma, mas eu nunca quero perder o seu amor. Sabe o que significa, amados? Num relacionamento, numa vida, na igreja de Cristo, em todos os lugares, o mais importante do que as nossas razões, o mais importante do que as minhas convicções, é a pessoa que está junto de mim. Eu quero nesse momento convidar pessoas aqui que querem ter restauração de alma e da família, porque tem gente aqui que está precisando de um resgate na família, para que Deus hoje toque o coração, para que Deus hoje, Ele revele o que é que cada um de nós precisa fazer para que todos os nossos relacionamentos sejam restaurados e para que nós possamos ser veículo de salvação nessas vidas. Porque muitas vezes, amados, nós estamos acusando demais. E nós estamos dizendo assim, mas eu tenho razão. E hoje o Senhor nos diz, deixa a tua razão na minha mão, porque como eu fiz com José, eu vou fazer contigo. Eu vou resgatar a tua identidade. Eu vou resgatar a tua família. Eu vou resgatar os teus relacionamentos. A decisão, amados, está em nós. A gente às vezes ora para Deus fazer, mas Deus diz, está em você a decidir entre a vida e a morte, entre agradar a Deus e não agradar a Deus, entre seguir os seus instintos, os seus desejos, as suas vontades, os seus ódios, os seus ciúmes, os seus rancores, aquilo que lhe traz alegria, o que traz satisfação ao seu corpo, mas destrói a sua alma, ou você entregar tudo nas minhas mãos, porque como eu fiz com José, eu farei com você. Eu exaltarei o meu nome através da tua vida. Se alguém aqui, em alguma área da sua vida, precisa de uma restauração, eu quero que nesse momento, pastor, por favor, venha cá fazer essa oração final. Nesse momento, meus irmãos, é um momento nosso com Deus. Às vezes nós não nos sentimos à vontade. Eu não vou chamar ninguém aqui, mas Deus sabe como está hoje o seu coração. E hoje o Senhor me trouxe aqui e me disse, diz ao meu povo, eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Eu só preciso de uma coisa. Abra o coração. Sonda-me, Senhor. É como o Senhor diz, antes de nós entrarmos na ceia do Senhor, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Entrega a Deus todas as tuas vontades. Entregarmos a Deus todos os nossos sentimentos, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas mágoas, mas também pedir ao Senhor, Senhor, onde é que eu estou magoando, onde é que eu magoei e onde é que eu errei. Porque não é só o outro que erra, não, amados. Nós também erramos muito. E nesse momento a igreja fica de pé, nós já estamos terminando. Porque, amados, muitas vezes as nossas bênçãos só dependem de uma atitude nossa. Uma atitude nossa. Se quiser vir à frente, venha. E o pastor vai fazer a oração. Amém? Glória a Deus.